Estamos ao vivo! Boa noite! 7 horas, hora da nossa leitura de Dom Casmurro. E aí, pessoal, como está a leitura? Aproveitaram o domingo para colocar... Voltou, tinha caído. E aí, pessoal, boa noite! Como vocês estão? Conseguiram colocar a leitura em dia? Quem estava atrasado? Hoje começaremos no capítulo 16. Capítulo 16, o administrador interino. E aí, o que estão achando do livro? Quem está chegando hoje, levanta a mão aí. Já vai me avisando, já vai me mostrando. Sejam bem-vindos os novos, sejam bem-vindos os velhos. Ai, ai. Quem tá chegando hoje? Pessoal, tem um link para baixar o Dom Casmurro, tá? Na minha bio. Então, quem tá começando agora, que não tem o livro, pode fazer o download lá, tá? É um site do MEC, na verdade. Eu coloquei lá, é gratuito, tá bom? E lá também na minha bio vocês encontram botões, né? Botão pro link, botão pro meu canal no YouTube para assistir os outros vídeos. Tem lá para vocês entrarem para o grupo do Telegram. Quem aqui tá no grupo do Telegram? Eu acho que tô torta aqui. Quem aqui tá no grupo do Telegram? Nós temos um grupo de estudos, vocês sabiam disso? Telegram. Entra lá na minha bio, tem lá um botãozinho para você participar do grupo, tá? Tudo que eu posto em todas as minhas redes eu coloco lá e tem coisas que eu coloco só lá, tá? Então, quer saber de tudo, quer estar por dentro de tudo, não quer perder nenhuma aula, vai lá, grupo do Telegram, tá? Inscrevam-se no canal do YouTube para não perder nada, não perder nenhum dia de leitura, né? E vamos começar. Uma coisa para eu ficar bem tranquila aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me avisem, por favor. Estão me ouvindo bem? Como tá o som? Me vendo, acho que vocês estão vendo legal, né? E o som? Como é que tá o som? Digam-me se vocês estão me ouvindo bem para poder começarmos. Bem-vindos, boa noite. Se acomodem. Só preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Sim? Tá ótimo, tá ótimo. Então podemos começar. Quem for chegando vai pegando aí de onde nós estivermos, tá? O administrador interino, capítulo 16, tá bom? Tá bom, gente? Obrigada. Vendo e ouvindo legal. Então tá ótimo, perfeito. Lembrando que todos os vídeos ficam gravados, estão lá no YouTube e eu coloco também link para todos eles no Instagram, tá? Faço a postagem com o link, coloco lá nos stories, né? Com arrasta para cima. Então vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Quem repete a leitura, tá repetindo a leitura, pode ir lá repetir também junto comigo, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver que horas são, pra não me perder. 7h05, ótimo. Vamos lá, gente. Começando a leitura, tá? Capítulo 16, o administrador interino. Pádua era empregado em repartição. Gente, vamos relembrar aqui primeiro o capítulo anterior. Capítulo anterior, outra voz repentina, né? Essa voz repentina era a voz do pai de Capitu, né? Chegou logo na hora em que estavam de mãos dadas lá se olhando e descobrindo a paixão que tinham um pelo outro. E aí agora ele começa esse capítulo falando sobre Pádua, né? Bem como ele costuma fazer mesmo. Chega um personagem novo, uma personagem nova, ele vai e primeiro explica quem é a personagem e depois ele fala mais sobre ele. E continua contando
narrando, né, o que aconteceu. Então vamos lá. Pádua, que era o pai de Capitu, né? Pádua era empregado em repartição dependente do Ministério da Guerra. Não ganhava muito, mas a mulher gastava pouco e a vida era barata. Demais, a casa em que morava, assobradada como a nossa, posto que menor, era propriedade dele. Comprou-a com uma sorte grande que lhe saiu num meio bilhete de loteria, 10 contos de réis. A primeira ideia do Pádua, quando lhe saiu o prêmio, foi comprar um cavalo do cabo, um adereço de brilhantes para a mulher, uma sepultura perpétua de família, mandar vir da Europa alguns pássaros, etc. Mas a mulher, esta dona Fortunata que ali está à porta dos fundos da casa, em pé, falando à filha, alta, forte, cheia como a filha, a mesma cabeça, os mesmos olhos claros, a mulher é que lhe disse que o melhor era comprar a casa e guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. Pádua hesitou muito, afinal, teve de ceder aos conselhos de minha mãe, a quem Dona Fortunata pediu auxílio. Nem foi só nessa ocasião que minha mãe lhes valeu. Um dia chegou a salvar a vida ao Pádua. Escutai, a anedota é curta. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte, em comissão. Pádua, ou por ordem regulamentar ou por especial designação, ficou substituindo o administrador com os respectivos honorários. Esta mudança de fortuna trouxe-lhe certa vertigem. Era antes dos 10 contos. Não se contentou de reformar a roupa e a copa. Atirou-se às despesas supérfluas, deu joias à mulher, nos dias de festa matava um leitão, era visto em teatros, chegou aos sapatos de verniz. Viveu assim 22 meses na suposição de uma eterna interinidade. Uma tarde entrou em nossa casa aflito e desvairado. Ia perder o lugar, porque chegara o efetivo naquela manhã. Pediu a minha mãe que valesse pelas infelizes que deixava. Pediu a minha mãe que velasse pelas infelizes que deixava. Não podia sofrer a desgraça, matava-se. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não entendia coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a família, tornar atrás. Já disse, mato-me. Não hei de confessar a minha gente esta miséria. E os outros, que dirão os vizinhos, e os amigos, e o público? Que público, senhor Pádua? Deixe-se disso. Seja homem. Lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa. O que há de fazer? Pois um homem, seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova, ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata ralhava. Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo, e um dia correu a pedir a minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação menos e perder o emprego interino? Não, senhor, devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. Pádua obedeceu. Confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Vontade minha, não. É obrigação sua. Pois seja obrigação. Não desconheço que é assim mesmo. Nos dias seguintes, continuou a entrar e sair de casa, cozido à parede, cara no chão. Não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança. Risonho, olhos no ar,
antes mesmo da administração interina. Vieram as semanas, a ferida foi sarando. Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo as noites e as tardes, a conversar e dar notícias da rua. A serenidade regressou. Atrás dela veio a alegria, um domingo, na figura de 2 amigos que iam jogar o solo, atentos. Já ele ria, já brincava, tinha um ar do costume. A ferida sarou de todo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a falar da administração interina, não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a égira, de onde ele contava para diante e para trás. No tempo em que eu era administrador, ou então, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, 1 ou 2 meses antes. Ora, espere, a minha administração começou... É isto, mês e meio antes. Foi mês e meio antes, não foi mais. Ou ainda, justamente, há 6 meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era vaidade sobrevivente, mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de ele faz a Jó. Não desprezes a correção do Senhor. Ele fere e cura. E aí? Entenderam de que fala, como fala, o que fala, né? Esse capítulo? Bom, fala-se de Pádua, né? Pai de Capitu. Mas o centro aqui desse trecho não foi nem falar dele como pai de Capitu, né? Bentinho resolveu, né, Dom Casmurro, resolveu falar, contar uma história a respeito dele, que na verdade fala muito sobre a personalidade dele, né? Ele ganhou na loteria, né? E comprou a casa onde eles moravam. E aí ele lembrou dessa história de quando ele foi administrador, né? O que aconteceu? Ele, claro, deu as características físicas de Pádua aqui, né? Enfim. E falou sobre a loteria e tal. E ao falar sobre os toques que a mãe dele deu, né? Enfim, os conselhos, ele lembrou de uma história. O administrador da repartição em que Pádua trabalhava teve de ir ao norte. E aí, o que aconteceu? Ele teve a ordem de ficar no lugar desse administrador, o interino, né? Ele ficou no lugar dele e, claro, teve todas as regalias, gratificação, né? O próprio cargo, né? Que era importante para ele, aquela posição. E com aquela administração, com tudo aquilo que veio junto, né, com o status e com o dinheiro a mais, tudo isso fez com que ele tivesse outro padrão de vida, desse outro padrão de vida para a família, e esbanjou e ficou todo, né, todo prosa lá com a administração que durou bastante tempo, né, cadê? Durou bastante tempo, acho que quase uns 2 anos, né? Perdi aqui. Mas enfim, até que um dia chegou a tal pessoa que ia ficar fixa no cargo, e ele teve que sair, perdeu a gratificação e ficou louco lá que ia ter que baixar o padrão. Ficou com vergonha, na verdade. Essa é a realidade, né? Vergonha dos vizinhos, vergonha das pessoas, não ia poder mais esbanjar, não ia, enfim. E aí, olha só, o que é importante, o que chama atenção, acredito, nesse capítulo, o que ele quis trazer pra gente, né, como um fato importante, muito importante nesse capítulo, era o respeito que ele tinha, né, como ele respeitava a mãe de Bentinho.
como ele ouvia, né? A família ouvia os conselhos e como ele respeitava, né? Ele ficou lá, enfim, naquele desespero, dizendo que ia se matar e tal, até que a mulher ficou com medo e pediu a mãe de Bentinho que fosse lá, né? E ela foi lá dar uma bronca nele. Não, senhor. Devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. E Pádua obedeceu. Confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. E ela continuou a bronca, né? Vontade minha não, é obrigação sua. Pois seja obrigação, não desconheço que é assim mesmo. E ele foi melhorando, né? Até que começou a contar essa história da administração com orgulho, né? O antes e depois da vida dele, né? Como ele diz aqui, né? Isso foi antes da minha administração, isso foi depois, tanto tempo antes, tanto tempo depois e tal, enfim, né? E mais à frente, com certeza, a gente vai entender o porquê desse capítulo tão dedicado a esses acontecimentos aí na vida de Pádua, tá? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Querem dizer alguma coisa? Tranquilo? Podem dizer, tá? Ao vivo é pra isso, tá bom? Bom, capítulo 17, os vermes. Ele fere e cura. Quando mais tarde vinha saber que a lança de Aquiles também curou uma ferida que fez. Tive tais ou quais veleidades de escrever uma dissertação a este propósito. Cheguei a pegar em livros velhos, livros mortos, livros enterrados, e abri-los, a compará-los, catando o texto e o sentido, para achar a origem comum do oráculo pagão e do pensamento israelita. Catei os próprios vermes dos livros, para que me dissessem o que havia nos textos ruídos por eles. Meu senhor, respondeu o meu longo verme gordo, nós não sabemos absolutamente nada dos textos que roemos, nem escolhemos o que roemos, nem amamos ou detestamos o que roemos. Nós roemos. Não lhe arranquei mais nada. Os outros todos, como se houvessem passado palavra, repetiam a mesma cantilena. Talvez esse discreto silêncio sobre os textos roídos fosse ainda um modo de roer o ruído. Gente, ele tem umas divagações assim, né? Ele, a partir do que José Dias falou, né, sobre a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de ele faz a Jó. Não desprezes a correção do Senhor, ele fere e cura, né? Ou seja, ele pega essa afirmação, né, bíblica, e ele descobre que lá, né, na mitologia, com Aquiles, ele descobriu que Aquiles também curou uma ferida que fez. E ele pensou em escrever sobre isso. Foi lá pesquisar, achou que... Lembra que ele pensou em escrever vários outros tipos de textos, né? De livros, né? Escolhendo os temas para escrever seu livro. Ele provavelmente foi nesse momento que ele pensou em escrever sobre isso. E ao pesquisar para poder escrever, viu que não tinha material suficiente, né? Só encontrou textos ruídos pelos vermes, e aí ele começa aqui a nos dar um diálogo dele com os vermes, né? Procurando os textos que já não estavam mais lá. Uma forma dele mostrar que ele só encontrou restos, só encontrou textos fragmentados, né? E que não tô achando a palavra. O que tomava conta daquilo ali agora eram os buracos, os vermes, né? E ele não ia conseguir as informações que queria e melhor deixar pra lá mesmo. Capítulo 18.
pai nem mãe foram ter conosco quando Capitu e eu, na sala de visitas, falávamos do seminário. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícia era a que me afligia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera. Mas eu não quero, acudi logo, não quero entrar em seminários, não entro. É escusado teimarem comigo, não entro. Capitu a princípio não disse nada. Recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas, a boca entreaberta, toda parada. Então eu, para dar força às afirmações, comecei a jurar que não seria padre. Naquele tempo jurava muito e rijo, pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte, que a luz me faltasse na hora da morte se fosse para o seminário. Capitu não parecia crer nem descrer, não parecia sequer ouvir, era uma figura de pau. Quis chamá-la, sacudi-la, mas faltou-me ânimo. Essa criatura que brincara comigo, que pulara, dançara, creio até que dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Enfim, tornou-se a si, mas tinha a cara lívida e rompeu nestas palavras furiosas. Beata, Carola, papamissas! Fiquei aturdido. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela que eu não podia entender tamanha explosão. É verdade também que gostava de mim, e naturalmente mais ou melhor, ou de outra maneira, coisa bastante a explicar o despeito que lhe trazia a ameaça da separação. Mas os impropérios, como entender que lhe chamasse nomes tão feios e principalmente demitir costumes religiosos, que eram os seus, que ela também ia à missa. E 3 ou 4 vezes minha mãe é que a levou, na nossa velha sege. Também lhe deram um rosário, uma cruz de ouro e um livro de horas. Quis defendê-la, mas Capitu não me deixou. Continuou a chamar-lhe Beata e Carola, em voz tão alta que tive medo fosse ouvida dos pais. Nunca a vi tão irritada como então. Parecia disposta a dizer tudo a todos. Cerrava os dentes, abanava a cabeça. Eu, assustado, não sabia que fizesse. Repetia os juramentos. Prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que, por nada neste mundo, entraria no seminário. Você entra. Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Não era ainda a Capitu do costume, mas quase. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Eu contei-lhe toda, menos a parte que lhe dizia respeito. E que interesse tem José Dias em lembrar isto? Perguntou-me no fim. Acho que nenhum, foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim, mas deixa estar que me há de pagar. Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele, você verá. Não me fica um instante. Mamãe é boa demais, dá-lhe atenção demais. Parece até que chorou. José Dias? Não, mamãe. Chorou por quê? Não sei. Ouvi só dizer que ela não chorasse, que não era coisa de choro. Ele chegou a mostrar-se arrependido e saiu. Ou então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas deixe estar que ele me paga. Disse isto fechando o punho e proferi outras ameaças. Respirar. Ao relembrá-las, não me acho ridículo. A adolescência e a infância não são neste ponto ridículos. É um dos seus privilégios. Este mal ou este perigo começa na mocidade, cresce na madureza e atinge maior grau na velhice. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela e conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos.
Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros, e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não lhe pude dar toda a significação. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Em meio disto, confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre. Era a promessa antiga, que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim, espontaneamente, reparava as injúrias que lhe saíram do peito, pouco antes, que peguei da mão dela e apertei-a muito. Capitu deixou-se ir, rindo. Depois a conversa entrou a cochilar e dormir. Tínhamos chegado à janela. Um preto, que desde algum tempo vinha pregoando cocadas, parou em frente e perguntou: Sinhazinha, quer cocada hoje? Não, respondeu Capitu. Cocadinha tá boa. Vai-se embora, replicou ela sem rispidez. Dê cá, disse eu, descendo o braço para receber duas. Comprei-as, mas tive de as comer sozinho. Capitu recusou. Vi que, em meio da crise, eu conservava um canto para as... De novo. Vi, em meio da crise... Vi que, em meio da crise, eu conservava um canto para as cocadas, o que tanto pode ser perfeição como imperfeição, mas o momento não é para definições tais. Fiquemos em que a minha amiga, apesar de equilibrada e lúcida, não quis saber de doce, e gostava muito de doce. Ao contrário, o pregão que o preto foi cantando, o pregão das velhas tardes, tão sabido do bairro e da nossa infância. Chora, menina, chora. Chora porque não tem vintém. Não sei a musiquinha, a melodia, né? Mas pelo jeito, uma musiquinha. Ele diz que o preto foi cantando, né? A modo que lhe deixava uma impressão aborrecida. Da toada não era. Ela sabia de cor e de longe. Usava repeti-la nos nossos jogos da puerícia. Rindo, saltando, trocando os papéis comigo, ora vendendo, ora comprando, um doce ausente. Creio que a letra, destinava a picar a vaidade das crianças, foi que a enojou agora, porque logo depois me disse: se eu fosse rica, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. Que horas são, gente? Nossa, 7h30, já vai passar rápido, né? Esse capítulo, ele é maior. Deixa eu ver se eu continuo. Vamos continuar, né? Dá para terminar o capítulo. Ponto de referência de Bentinho, machista? Não sei. Até agora não. Até agora não. Vamos continuar, a gente vai descobrir isso aí. Vamos lá, onde eu parei. Aqui, né, que ele diz que ela não quis a cocada, talvez mais aborrecida pela musiquinha, né, porque ela estava bem danada do que pela falta de vontade de comer doce. Vamos continuar, terminar esse parágrafo, esse capítulo, tá? Ou melhor, não. Não vou terminar o capítulo, gente. Sabe por quê? Porque eu quero comentar. Então, se eu terminar o capítulo e ainda for comentar, vai ficar muita coisa. Esse vídeo vai ficar gigante, vocês vão cansar de mim, tá? Então, vamos marcar essa musiquinha aí para nossa parada. Eu não tenho como marcar o número da página, porque é diferente. Cada livro tem um espaçamento de letras, de linha, né? E marcar pelo número da página não dá. Mas a gente marca aqui, ó. Chora, menina, chora, chora porque não tem vintém. A gente continua amanhã daqui, tá bom? Bom. A primeira coisa, o primeiro impulso de Capitu aqui foi o quê? Meteu o malho na mãe dele, né?
meteu o malho na mãe dele. Por quê? Porque ela, né, enfim, quando ela grita aqui, né, Beata, Carola, Papa Missas, né, o que que ela quer dizer? Poxa, a promessa é de quem, né? A promessa é da mãe e quem paga é o Bentinho, né? E, enfim, ela ficou, quando eles realmente se descobrem apaixonados e aquilo ali é recíproco, né? Enfim, vem essa notícia, que, claro, ele não contou para ela que a conversa partiu da descoberta lá da observação de José Dias a respeito da relação dos dois, né? Então, ela ficou sem entender de onde veio isso, né? Enfim, primeiro ela explodiu, mas depois ela, por causa do choro, né? Por causa do choro da mãe dele, ela ficou, bom, não tá sendo fácil para ela também, né? Ela fez a promessa, mas ela tá sentindo, ela tá sentida. Então, ela começou a amolecer. E pensar, refletir muito sobre isso, né? Pensar num plano. Até o final do capítulo ela deve surgir com um plano realmente, porque o nome do capítulo é esse, né? Então, olha o que é muito importante a gente observar aqui, né? Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela. E conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos, né? Ela sempre refletindo, sempre pensando muito nas coisas, né? Sempre ponderando também. Porque isso fica bem claro, né? Com essa... Ela explodiu, mas depois ela pensou bem e começou a ponderar, né? Poxa, ela deve estar mal, deve estar triste, né? Não foi injusto, assim, explodir e xingar. Pra época eram xingamentos, né? E tudo depende da intenção da pessoa, quando, enfim, xinga, né? Quando diz certa palavra pra xingar. Mas, enfim. E isso em Capitu é um traço marcante, né? O Flávio tá comentando aqui que Capitu era insensível, talvez. Insensível não, porque depois mostrou logo que ela refletiu, ela ponderou, né? Enfim, empoderada. Talvez, vamos observar mais Capitu ao longo da história, né? Ela muito firme, muito... como é que eu vou dizer? Muito certa do que ela quer, muito certa do que sente, né? Muito firme, muito firme. E traços, Capitu tem traços muito marcantes de personalidade, tanto de personalidade quanto físicos, que Bentinho ainda vai dizer, tá? Então, nós viemos parar aqui na chateação dela, né? A gente chegou até ali, né? Se eu fosse rica, você fugia, metia-se no paquete e ia para a Europa. Ia para a Europa. Ou se pudesse, pegava ele e levava embora e guardava só para ela, né? Enfim, se fossem adultos, quem sabe, né? Não seria isso que eles iam fazer. Bom, a gente continua, gente, tá? Seria um personagem salutar nas conquistas femininas? Então, ainda é cedo, né? Ainda é cedo pra gente fazer esse comentário. Eu não vou dar spoiler. Não vou, nós vamos descobrindo tudo juntos, tá? Mas... não vou falar mais não, que eu vou acabar dando spoiler, tá bom? Bom, gente, perguntas, dúvidas, reflexões, assim, né? Como o Flávio Lima que tá aqui fazendo, levantando questões. Façam isso, tá? Deixem aí nos comentários, tá bom?
mandem pelo direct, enfim, deem um jeito de comentar, de deixar, falar o que vocês estão achando, tá? Eu quero ouvir vocês, tá bom? Isso, é uma construção, a gente vai construindo a ideia a respeito dos personagens, né? Eu não tô aqui para dizer o que é e simplesmente, estou aqui para nós construirmos juntos, é por isso essa leitura em conjunto, tá? Bom, gente, prazer mais uma vez, né? Tá aqui lendo com vocês, ler com vocês. E chamem, convidem mais pessoas para lerem conosco. Eu tô achando muito legal isso, assim. Principalmente quando é ao vivo, né? A gente consegue interagir de alguma forma aqui, isso é bem legal. Sinto falta de mais comentários de vocês, eu gosto de saber, né, o que vocês estão achando, estão gostando da história, estão acompanhando bem, se já acostumaram com a leitura, com a linguagem, tá? Mandem lá, coloquem nos comentários, porque eu sempre coloco no feed uma postagem a respeito daquele dia, que o vídeo tá liberado, né? Coloco nos stories e coloco no YouTube. Então, em algum lugar, comentem, porque eu quero saber o que vocês estão achando, tá? Se vocês têm sugestões, se vocês têm dúvidas, o que tá acontecendo aí com vocês, tá? Falem também, tá bom? Então, beijo grande, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã.